Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano. Só liguei pra te dizer. Boas-vindas a mais um episódio de. In- Ai, meu Deus. A gente está fazendo tanta coisa. Só te liguei para te dizer que hoje nós temos mais um episódio de Português Cultural, que são os nossos episódios especiais, específicos sobre assuntos culturais aqui do Brasil. Eu sou o Eli, o seu apresentador, e, nossa, cantar é muito difícil, mas graças a Deus, como cantor, eu sou um excelente professor, eu acredito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre amor, amantes e relações extraconjugais, que são assuntos muito presentes na cultura brasileira, como você vai ver na mídia, na literatura, na música e também nas expressões populares que nós utilizamos. Lembrando que os episódios do Português Cultural têm uma transcrição aberta. E lá na transcrição eu tenho materiais adicionais e mais informação também. Então, dê uma olhada na transcrição para saber mais sobre o assunto. Agora, vamos ao nosso episódio de número 26 do Português Cultural. É amor demais. A música com a qual eu comecei essa aula se chama Como uma Virgem, cantada originalmente pela cantora popularíssima Joelma. É o tipo de música que a gente escuta apenas em duas situações. Primeiro, quando a gente está bêbado, quando alguém está sob o efeito de alguma substância, ela gosta de escutar isso para se lembrar dos amores passados. E a segunda é quando a gente sofre esse tipo de situação, porque a música Como uma Virgem, da Joelma, conta a história de uma mulher que se apaixonou por um cara no passado, eles tiveram um lance, ou seja, eles tiveram um caso amoroso, mas ele foi para um lado e ela foi para o outro. Agora, depois de muito tempo, ela está rememorando, ou seja, ela está se lembrando daqueles bons tempos que ela passou com ele e está telefonando para a casa dele, mas ele agora é casado. Então, ela não deveria estar ligando, mas o que é um casamento para quem ama de verdade, não é mesmo? Então ela telefona para ele e diz: Olha, se a sua esposa estiver por aí, diga que foi engano, porque eu só queria te dizer algumas coisas. E então ela começa a falar da relação e a relação carnal que ela teve com ele. É uma música bem explícita, na verdade, eu acho que é algo que os jovenzinhos não deveriam estar escutando, ou se escutarem quando são jovenzinhos, deveriam pelo menos ter um pouco de orientação dos pais, porque essa música tocava na rádio todo santo dia. Eu lembro quando ela começou a ser tocada na rádio. Então, é o tipo de coisa que a gente vê muito aqui no Brasil. Mas na música brasileira, Como uma Virgem está longe de ser a única música que realmente fala de casos extraconjugais, de amor demais, desse tipo de relação que a gente vê. E eu vou te contar mais duas historinhas aqui que são bem interessantes e que a maioria dos brasileiros ou conhece ou já ouviu falar. Ai, o amor. E o cantor brasileiro, que é a expressão máxima do amor, é o Roberto Carlos. Inclusive, todo mundo, quando fala hoje de canção romântica, ou pensa no Roberto Carlos, ou conhece alguma música que de alguma forma foi influenciada por esse cantor. Se você não souber, Roberto Carlos é um cantor chamado de o Rei aqui no Brasil. E é o rei, algumas pessoas dizem, da música brega, melosa, tipo, "Bleh",
E outras pessoas dizem que é o rei da música romântica. Antes de a gente continuar, uma música melosa é uma música muito doce, muito açucarada, ela é romântica de uma maneira ah, muito irrealista. E uma coisa melosa, originalmente, é uma coisa que tem mel. O mel, que é aquela coisa doce que as abelhas produzem e que muitas pessoas gostam de colocar nas panquecas, né? Aquelas panquecas de estilo americano, a pessoa coloca mel em cima. Mas, como eu ia dizendo, o Roberto Carlos é um compositor de músicas extremamente românticas. E ali na década de 1970, ele compôs uma música chamada Amada Amante. Eu não posso cantar a música aqui, porque, do contrário, o meu podcast vai ser dizimado, vai ser eliminado da face da terra pelos direitos autorais. Mas, se você cantar Amada Amante, muitos brasileiros que têm mais de 40 anos vão se lembrar que essa música é de Roberto Carlos. E aí talvez você me pergunte, tá, mas Eli, qual é a relação que essa música tem com relações extraconjugais? E eu vou te dizer, primeiro está no título. Amada amante, ou seja, é um amante que também é objeto do amor de outra pessoa. Amante em português tem dois sentidos principais. O primeiro deles é de uma pessoa que ama alguma coisa. Por exemplo, eu sou amante da natureza, ou seja, eu adoro a natureza, eu protejo a natureza, eu acho que a natureza merece todo o meu amor e meu carinho. Então você pode ser uma pessoa amante das artes, amante da paz, amante da natureza, amante das boas relações de amizade. E essa é uma versão que não envolve sexo, não envolve nenhum tipo de paixão carnal. E é a segunda vez que eu falo a palavra carnal, mas não envolve isso. A segunda palavra, ou melhor, o segundo sentido da palavra amante é o de uma pessoa que tem uma relação extraconjugal com outra. Então vamos pegar aqui o caso do João e da Teresa. O João e a Teresa são casados, mas aí o João conhece a Lídia e o João começa a ter uma relação com a Lídia. Beijinho para cá, uma mão boba para lá e de repente, pá, temos um triângulo amoroso. Mas é um triângulo, não é exatamente um triângulo, porque a Teresa está sozinha chupando o dedo, coitada. O João está tendo um caso com a Lídia e a Lídia com o João. Então, a Lídia e o João são amantes, o João e a Teresa são casados. E aqui tem algumas expressões que eu utilizei que foram de propósito. A primeira delas é chupando o dedo. Quando alguém fica chupando o dedo, significa que alguém fica sem ter aquilo que essa pessoa queria. Então, no caso, a Teresa queria o amor do marido dela e ela não tinha. Por quê? Porque ele estava dando todo o amor que ele tinha para a Lídia. Coitada da Teresa. E a gente usa muito também, por exemplo, eu tentei me candidatar para uma vaga de emprego, né? Fiz toda a entrevista, fiz tudo, mas no final fiquei chupando o dedo, porque eles não me chamaram. Então fiquei triste ali, como uma criancinha. Ai, meu Deus, eu não tenho o que eu quero. Mas voltando aqui. Então, a letra da música Amada Amante, do Roberto Carlos, tinha essa ambiguidade. Ou melhor, já o título tem essa ambiguidade. A letra é ainda pior. Porque tem uma parte da letra que diz assim: o amor de um amante é um amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Ou seja, é um amor que não sabe o que é correto e que age, que se comporta da maneira que entende ser a melhor. Não fica claro, porque o Roberto Carlos era um compositor muito bom. Recentemente ele tem caído muita qualidade, mas vamos lá, o coitado teve uma carreira de 200 anos. Ele precisa descansar.
E Roberto Carlos compôs essa música de maneira a fazer um ouvinte pensar: pode ser um amante com um caso extraconjugal, ou pode ser um amante que é uma pessoa que ama muito. E isso trouxe alguns problemas para o Roberto Carlos, porque na época teve um pouco de censura, né? Tem que lembrar que na década de 1970, aqui no Brasil, nós tínhamos a ditadura militar. E a ditadura militar, ela era cheia de não me toques, ela tinha muito problema, ela era muito cri-cri com essas coisas de relações extraconjugais, qualquer coisa que fosse de um valor não tradicional. Mas isso não era coisa recente da ditadura, não. Aquilo ali era bem antigo, como vai ficar claro a partir da história que eu vou te contar. Antes de eu fazer a brincadeira, eu tenho que dizer uma coisa para você. Aqui no Brasil e em qualquer país do mundo, na verdade, os militares, ou seja, as pessoas que fazem parte das forças armadas de um país, precisam utilizar uma roupa especial. Aquele uniforme nós chamamos de farda. E uma pessoa que faz parte das forças militares, nós dizemos que é uma pessoa fardada. Geralmente um homem, então é um homem fardado. E pelo menos a impressão que fica é de que o Brasil adora um homem fardado, porque durante muito tempo nós tivemos governos militares ou ditaduras aqui no Brasil. Talvez você pense: ah, mas Eli, a única ditadura que o Brasil teve foi em 1964, né? Isso é uma história recente. Não, na verdade a gente teve também de 1937 até 1945, o Estado Novo, do Getúlio Vargas, e antes disso, nós também tivemos a Primeira República aqui do Brasil, em 1889, feita, chamada, na verdade, de República da Espada, e foi uma época em que a República Brasileira foi liderada por dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que inclusive são nomes que muitos brasileiros conhecem. Aí você talvez pense: ah, tá, mas Eli, por que aqui você está falando de governo militar? Porque nos governos militares é quando a gente mais tem censura aqui no Brasil. E a censura na música começou já em 1937, na época do Estado Novo. Naquela época, existia um departamento aqui no Brasil chamado de Departamento de Imprensa e Propaganda, ou DIP. E esse departamento organizava o que podia ser dito nas letras de música e o que não podia ser dito, dependendo dos valores do Estado. Então, o que o Estado brasileiro queria naquela época? Queria famílias trabalhadoras, homens honestos, mulheres que trabalhassem em casa. Ele tinha um grupo de valores. E se uma música falasse de algo que não fazia parte dos valores, ela era censurada. Um exemplo desses, eu acho que o exemplo mais conhecido aqui na história do Brasil, foi da música O Bonde de São Januário. Originalmente, era uma música, um samba, que falava da brincadeira, da diversão, da falta de trabalho. É o que a gente chama em português de boemia. E a música original falava assim: o bonde de São Januário, o bonde é um meio de transporte, né? O bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Só eu não vou trabalhar. Ou seja, um trabalhador vai dentro do bonde, por ele estar indo trabalhar, ele é um otário, um idiota, e eu não vou trabalhar. Ele trabalhe, eu não vou. Aí o governo não gostou disso e mudou a letra e ficou sendo: o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Ou seja, o malandro que não trabalhava antes da censura, agora trabalha. Daí, quando o Roberto Carlos publicou a letra da música Amada Amante, tinha essa ambiguidade, né? É um amante extraconjugal ou é amante só porque ele ama? E
como na época os militares não eram tão espertos assim, eles não podiam censurar tudo, não tinha uma razão. Aí eles censuraram as partes que mais claramente falavam sobre sexo, porque na letra tinha algumas referências poéticas ao sexo, mas os militares não gostaram, censuraram, a música acabou ficando melhor. E hoje você pode ir no YouTube e escutar a música Amada Amante nos canais oficiais do Roberto Carlos. Aí você talvez diga, mas ali, é só o Roberto Carlos que fala sobre casos extraconjugais nas músicas brasileiras? Não. Nós temos outro muito famoso e é um dos meus cantores favoritos aqui do Brasil, o Reginaldo Rossi. Imagine a seguinte cena: um homem com uma cara abatida, uma cara triste, chega no bar, ele parece um pouco perto de chorar. Ele se senta, chama o garçom e começa a falar com o garçom. Olha, garçom, você já viu muitos casos de amor, mas não viu nenhum como o meu. Essa história que eu estou te contando é o começo da música Garçom, do Reginaldo Rossi. O garçom é o trabalhador do restaurante, aquele que traz a comida, que traz as bebidas, né? E o garçom está ali conversando com um dos clientes. Cliente esse que está de coração partido. E aí eu vou te contar a história da música, aqui o começo. Mas a letra da música vai mais ou menos assim: Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Ou seja, bêbado fala muito de ex-amor, ex-marido, ex-esposa e por aí vai. Mas o cliente aqui tem uma história especial. Ele diz: saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. Ou seja, ele recebeu uma carta do grande amor que ele teve, mas que ele não tem mais. Esse grande amor que ele teve agora vai se casar e por isso o cliente está com o coração partido. Não é exatamente uma relação extraconjugal, mas também essa não é a única música do Reginaldo Rossi. E o Reginaldo Rossi cantava músicas em que os homens, ai que pena, eles eram traídos, em que eles eram abandonados, ou que eles traíam e abandonavam as esposas, né? Até porque aqui homem não é inocente. Aliás, ninguém é inocente, até que se prove o contrário. E o Reginaldo Rossi foi um cantor muito, muito popular aqui no Brasil. E muitas das músicas dele contavam essas histórias de pessoas que queriam afogar as mágoas no álcool. Ah, e essa expressão, afogar as mágoas, é uma expressão comum. Hoje menos comum porque as pessoas estão bebendo menos, mas era uma expressão comum porque quando a pessoa vai afogar as mágoas, significa que ela vai beber, beber e beber tanto que ela vai se esquecer os ferimentos emocionais, que são as mágoas. Algumas pessoas chamam de problema o que outras pessoas chamam de oportunidade. E algumas pessoas chamam de música de corno o que nós chamamos de brega. Aí talvez você se pergunte, mas Eli, do que se trata isso? O que significa corno? Corno é uma das expressões que nós vamos ver agora, que são muito comuns nessas expressões, para falar de relacionamentos extraconjugais e outros tipos de arranjo de relacionamento que não são muito comuns, esses tipos. Cada segmento que vem agora fala de uma expressão. Então, prepare seu papel e caneta, ou então, se você estiver caminhando, se concentre, porque são expressões importantes e que
Espero que você não use, mas se você precisar usar, já está na mão. A primeira expressão é corno ou corna, no feminino. E essa expressão é utilizada para falar de um homem cuja companheira ou companheiro traiu esse cara. Então, por exemplo, o João está num relacionamento e descobriu que a parceira ou o parceiro dele tem um relacionamento extraconjugal. Isso significa que o João agora é corno. E o corno, não a pessoa, mas o objeto, é um chifre, ou o par de chifres, né? Os cornos de um animal. Então, o boi tem cornos, tem chifres, o cabrito, né? O carneiro, esses animais que têm chifres. E é por isso que, quando alguém é traído, a gente diz que essa pessoa levou chifre, ou que colocaram chifre na cabeça dela. Eu sempre acho muito engraçado, porque aqui, eu vou te contar uma história. Eu não posso contar nomes e coisas do tipo, mas eu tinha colegas de trabalho no passado, e um deles estava sempre suspeitando, né? Tipo, será que eu sou corno? E aí a gente dizia, menino, isso é coisa que colocam na sua cabeça. Porque colocam um chifre na cabeça também. E dizem que o corno é sempre o último a saber. O que nem sempre é verdade, porque nós temos vários tipos de corno e nem todo corno quer saber. Inclusive, essa dos tipos de corno é uma piada comum aqui no Brasil. Eu vou falar de alguns deles agora, mas temos muitos outros tipos. O corno mais conhecido é o corno manso, que é aquele que sabe que é corno, mas não faz nada a respeito. É um corno pacifista. Ele não quer briga com ninguém. E o exemplo maior de corno manso que nós temos aqui no Brasil veio, na verdade, de uma história antiga, que tem a ver com a próxima expressão. Na década de 1950, tivemos um programa de rádio muito popular. Era chamado Balança Mas Não Cai. Inclusive, essa é uma expressão popular ainda hoje no Brasil. Balança, mas não cai. E nesse programa, que era um programa de humor, tinha um quadro específico. O quadro se chamava Primo Rico, Primo Pobre, e contava a história, ou melhor, mostrava a história de dois primos. Um primo muito rico e um primo muito pobre. O primo muito rico era rico e estúpido. O primo muito pobre era pobre e esperto. E o primo rico era tão estúpido, mas tão estúpido, que ele não percebia que a esposa dele o estava traindo. Ela colocava um chifre nele toda a vida. Ou melhor, ele até percebia que estava sendo traído, mas preferia não fazer nada a respeito. E o que era muito engraçado na época era que o primo rico conhecia o amante. O amante se chamava Ricardão e em todos os lugares onde a esposa do primo rico estava também o Ricardão. Tem um quadro aqui, um momentinho que eu vou mostrar para você, só para dar uma situação. A esposa está numa viagem internacional em um lugar lindo, lindo. Ela telefona para o primo rico para pedir dinheiro. E isso é o que acontece. Querida, Tozinha. Sim. Mas, escuta, tem uma voz grossa aí do seu lado falando, quem é? Ah, é o Ricardão? Dá um abraço nele. Sei, meu amor. Você telefonou pra quê? Ah, quer que eu remeta 2.500.000 dólares. E como você ouviu, o primo rico escutou a voz do Ricardão e disse: quem é que está com você? Ah, é o Ricardão? Manda um abraço para ele. E o Ricardão está lá com a esposa dele, tendo relações, e o primo rico não liga. Então ele é um corno manso. Mas a expressão aqui é o Ricardão. E o Ricardão é uma expressão popular utilizada para falar do amante da esposa de alguém. E geralmente é o amante da esposa de alguém. Não existe uma Ricardona, não. Quando nós falamos da amante mulher, é sempre, ou quase sempre,
a outra. Isso quando não usam termos muito chulos, muito negativos, muito pejorativos para falar da amante mulher. O amante homem não. O amante homem, aquilo ali pode. Mas a amante mulher, nossa, que vergonha. Que inclusive é uma das visões que existem aqui no Brasil. As próximas expressões que eu vou falar são expressões comuns, mas a visão sobre isso está mudando bem devagarinho. Mas na época, na minha adolescência, eu via muito televisão, conversava com muitas pessoas e a minha vizinhança era uma vizinhança pequena, então todo mundo sabia da vida de todo mundo. Éramos uma cidade de fofoqueiros, basicamente. E naquela época, 1990, começo dos anos 2000, quando um homem tinha um amante, diziam que ele era um garanhão, ou seja, como um cavalo reprodutor, que esse é o garanhão. Diziam, nossa, lá vai aquele cara, ele é pegador, ele pode, ele tem potência. Então, mesmo que ele estivesse traindo a esposa, a namorada, ainda assim, ele fazia isso porque era coisa de homem. Já se uma mulher fizesse isso, seria uma desavergonhada, uma safada, uma sem vergonha. Isso para não falar outras coisas. Porque ter casos românticos, ter casos extraconjugais, não era coisa de mulher direita. Essas visões ainda existem de que a traição é natural e até esperada do homem e que é antinatural da mulher, mas essas visões estão desaparecendo. E aí você talvez me pergunte, tá, Eli, essas visões estão desaparecendo. E o que é que está entrando no lugar? E eu vou dizer para você, não faço a menor ideia. O que eu posso dizer é que as expressões que nós vimos foram garanhão para o homem, e uma mulher que tem outros homens, ou muitos companheiros ou companheiras, as pessoas chamam de galinha. Garanhão é uma expressão positiva, galinha é uma expressão negativa. E essas foram apenas algumas pequenas observações sobre o amor que não conhece limites conjugais. Falamos um pouco hoje sobre alguns cantores e suas músicas populares que falam de amantes ou de casos frustrados, como foi no caso da música Garçom, do Reginaldo Rossi, ou mesmo Como uma Virgem, da Joelma, da banda Calypso. Falamos também de algumas expressões conectadas a casos extraconjugais, como a corno. Falamos um pouco da percepção que os brasileiros têm desses casos extraconjugais, mas tem tanta coisa que eu não falei para você que vai ficar, ou melhor, que vão ficar essas coisas para um episódio futuro. Mas antes de dizer tchau para você, eu queria deixar você com um pequeno poema que eu li quando era criança. Era um poema que nós líamos na escola e fala também de amores que não são correspondidos e amores de várias pessoas. Que eu achava o máximo. A gente tinha 7, 8 anos e tinha que ler esse poeminha na escola. Eu lembro porque eu li na segunda série. E eu vou ler só a primeira parte do poema. O poema se chama Quadrilha e é do autor Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Não vou ler o resto do poema, porque geralmente na escola nós só líamos essa primeira parte, e é só para mostrar para você porque é tão comum os brasileiros falarem de casos de amor, casos extraconjugais e coisas do tipo. Lembrando, temos notas adicionais na transcrição desse episódio. Dê uma olhada lá. Oi,
Muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!